Olá! Com este vídeo nós damos início ao estudo do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos. O primeiro subtítulo do capítulo é Perdoai para que Deus vos perdoe. Kardec inicia com 3 ensinos do Evangelho de Jesus para motivação da análise. Então ele começa assim: Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Segundo, se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. E o terceiro: se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Então, os 3 assuntos tirados do Evangelho de Mateus, todos eles de Mateus. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. A palavra misericórdia aqui, é preciso examinar o seu sentido. É uma palavra que a gente pode subdividir em 2, miséria e córdia. Córdia é coração, tem a ver com sentimento. E miséria são necessidades, às vezes material, às vezes moral. Então, você ser compreensivo para com a necessidade do outro, você ser solidário com o outro na sua necessidade, é você ser fraterno e então ter compaixão pelo outro. Então, a palavra compaixão talvez fique também muito claro com a palavra misericórdia, o mesmo sentido, não é? Então, bem-aventurados são os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Então veja, se nós somos misericordiosos, nós estamos num campo de comportamento moral de amor, porque a misericórdia é uma posição íntima de comunhão com o outro. Porque Jesus diz que o primeiro mandamento, amareis a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é, amai o próximo como a vós mesmos. Então, quando amo o próximo como a mim mesmo, eu estou no mais elevado campo do amor. Isso me coloca dentro de uma sintonia com o mesmo padrão que existe em todo o universo. Porque João, o evangelista, disse na sua primeira carta que Deus é amor. Deus está em tudo. É o Criador de todas as coisas. É a causa primária de todas as coisas. Se nós estamos numa manifestação de amor, nós estamos em sintonia com tudo que existe. Isto é amor no seu estado mais puro. Então eu atrairei para mim algo
que eu estabeleci em mim. É uma questão de harmonia, de correspondência, de frequência vibratória. Eu emano de mim amor, sintonizo com o amor, entro em comunhão com o amor. E a comunhão, ela tem as duas mãos para ir e para voltar. Se eu sou misericordioso, obtenho, pela própria lei de Deus, obtenho misericórdia. É uma questão de sintonia e correspondência. Causa e efeito, é uma lei. Na segunda passagem ele fala assim, reforçando sempre esse mesmo ângulo. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes, etc., também vosso Pai não vos perdoará. Será que Deus perdoa, deixa de perdoar? Porque o perdão não corresponde, assim, a alguém que é ofendido e guarda, portanto, algo dentro de si que precisa se desfazer. Eu sou ofendido e fico magoado, não é? Eu fico ressentido, eu guardo rancor, então eu preciso perdoar para me livrar daquilo. Aí quando nós falamos Pai Celestial, mas será que o Pai Celestial se ofende? Certamente não. O que Jesus fala, até na própria frase nós destacamos, diz assim, também vosso Pai Celestial. Ele não disse o nosso Pai Celestial, o Pai de todas as criaturas. Ele disse o vosso Pai Celestial. Deus se manifesta em nós através da consciência. Esse é o nosso Pai Celestial. É aquilo que nós somos já na nossa evolução espiritual, capazes de perceber. É a nossa consciência divina no mais elevado que podemos alcançar. Esse é o nosso Pai Celestial. A consciência que nos julga. Então, se o vosso irmão pecou contra vós, e de fazer-lhe, etc. Da mesma forma, quantas vezes eu devo perdoar a meu irmão? Até 70 vezes? Até 7 vezes? Não, até 70 vezes 7 vezes. Jesus está destacando a Pedro, não é? Que esse estado de não ser ofendido, inofendível, digamos assim, deve ser permanente. Se você recebe uma agressão, se você recebe uma ofensa, você imediatamente se livre daquilo. Porque no momento em que você sente aquela agressão, é sinal que você está na sintonia com a pessoa que te agride, que te ofende. Você se tornou igual a outra pessoa. Não é interessante? Só que você está numa posição, um está num estado positivo de agredir, outro está, digamos, num estado negativo de estar receptivo, estar na defensiva. São dois lados da mesma moeda. Então Jesus fala assim, perdoa até 70 vezes, 7 vezes, permanentemente. Não guarde estas mágoas. Isso te faz mal. Isso rebaixa você da sua harmonia, te desarmoniza. Então Jesus está dizendo isso aqui, a respeito do perdão. Perdão, quando Jesus coloca, não é algo para que eu demonstre a alguém que eu sou um ser bonzinho, superior. Não, não, não. É um mecanismo interno de equilíbrio psíquico, emocional, para que eu não guarde mágoa, rancor, ressentimento, porque isto vai me fazer mal. Kardec comenta da seguinte maneira, ele fala assim,
Olha a coerência desse aspecto de perdão que acabamos de mostrar. A misericórdia é o complemento da brandura. Porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. A pessoa misericordiosa é a pessoa solidária ao outro, compreende o outro, não fica contra o outro, não se ressente contra o outro. Esse é um estado de brandura. Naturalmente, de misericórdia, não é? A misericórdia, consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Não se trata de eu dizer eu te perdoo. Não, completamente dispensável. Essa ideia de dizer ao outro eu te perdoo não tem sentido nenhum. Isso é um estado íntimo, onde você trata de si para consigo mesmo. É um problema que está em você. Não tem muito a ver com o outro. O outro apenas uma pessoa que te provoca o desafio. Ele não é o seu inimigo. O inimigo, aquilo que você constrói em relação ao outro, ele não é o seu inimigo. O seu inimigo está dentro de você. Daí que entra a ideia do perdão. Você perdoa, se livre disso. O Kardec continua comentando. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Isso nos faz lembrar claramente o exemplo mais forte que todos conhecemos, e nós já comentamos em outra parte, em outro vídeo, quando Jesus está na cruz, a situação mais agredida que nós podemos imaginar. Jesus está preso lá na cruz. Tinha sido julgado por pessoas e ele não tinha absolutamente nenhuma ação que justificasse aquele julgamento, aquela barbaridade. E ele está na cruz, ele diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Veja a posição de Jesus. Ele não perdoa. Não é isso. Ele não está na posição de ofendido. Ele não chega sequer a ter que trabalhar o seu íntimo. Ele está num tal estado de equilíbrio superior que ele não enxerga no outro um adversário, naqueles que o colocaram na cruz. Absolutamente. Tanto que ele se dirige a Deus para que os perdoe, para que aquele apelo a Deus alcance as consciências daquelas pessoas, para que elas venham a se perdoar, porque o crime que eles cometiam ali certamente ficaria preso nas suas consciências. Como de fato há relatos na história da humanidade e do Espiritismo que contam dos estados de sofrimento daquelas pessoas que participaram do drama da cruz. Porque guardaram aquela lembrança, não é? Como culpa. E tem os remorsos, não é? Que são sofrimentos cruéis da alma. Não? E prosseguindo. A alma sem elevação é sempre ansiosa de sombria suscetibilidade. De fato, é a pessoa desequilibrada em relação à própria consciência e cheia de fel. A outra, a alma elevada, é calma, toda mansidão e caridade. Por isso que ele diz ali que misericórdia é o complemento da brandura. Olha como as coisas são relacionadas. Então, daí a nossa necessidade de nos livrar, trabalhar tudo o que a gente puder para se livrar da mágoa, do rancor, do ressentimento, do ódio. Isso é um veneno dentro de nós. Temos que nos livrar disso aí. Como? Considerando o outro como
compreender o outro, o que o leva a fazer aquilo. Se eu compreender o outro, eu sou solidário com a sua miséria, seja miséria moral, seja miséria material. E ao estabelecer esta compreensão, não é? Eu desarticulo este veneno que é a mágoa, o rancor, etc. Não é? Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa a dos outros? A questão do remorso. Você não se perdoa. É terrível isso, nem precisa dizer. Quando você não se perdoa, você se considera a si mesmo como seu adversário, tem que fazer esse trabalho de compreender a nossa situação que nos levou à prática de tal deslize diante da lei de Deus, para que venhamos a nos perdoar, retificar nosso caminho, reparar o erro e tudo mais. Porque aquilo fica como veneno dentro de nós. Eu não me perdoo por causa do remorso, ou eu não perdoo o outro, tal, e assim por diante. Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Quando Jesus diz que devemos amar os nossos inimigos, o que é o inimigo? É a pessoa que eu defino que é meu inimigo, que a pessoa mesmo, ela é o que ela é. Agora, eu posso considerá-la como inimigo. Quando eu faço isso, eu estou numa posição de quem precisa perdoar. Porque eu estou julgando. Coloco a outra pessoa como meu inimigo. Jesus fala, amareis os vossos inimigos. Por que ele diz isso aí? Para que eu seja bonzinho em relação ao outro? Para que eu me seja superior ao outro? Não! Para que eu me liberte deste veneno. Se eu considero alguém meu inimigo, é porque não o perdoo, por alguma razão. Preciso me livrar disso. Trabalhando o meu sentimento em relação ao outro, compreendendo o outro, indo em busca de uma reconciliação, se for o caso, é um tema que nós vamos tratar no próximo vídeo, não é? Mas é este cuidado, não é? Kardec coloca 2 maneiras diferentes de perdoar. Olha só. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. Esta é a maneira que mais nos convém. A segunda é a em que o ofendido, supor nós, né? Ou aquele que tal se julga, a gente se julga ofendido, o outro nem sabe que te ofendeu, você se ofendeu, não é? Ou aquele que tal se julga, impõe ao outro condições humilhantes. A pessoa que vai perdoar, né? Impõe condições humilhantes, ele faz sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente, vede como sou generoso. Esta pessoa não perdoou coisa nenhuma. Porque o perdão não é um ato externo, não é um ato de convivência social. Não, essa palavra sequer precisa ser usada. É uma questão íntima de tratamento da sua posição emocional em relação ao outro. Uma coisa que você deve tratar em segredo, é só sua. Para se libertar dos problemas que advirão de você guardar estes sentimentos que desequilibram o seu estado psíquico, que por sua vez danifica, causa danos no seu corpo espiritual, perispírito. E danificando, desajustando o corpo psíquico, que é o corpo espiritual, isso reflete no corpo físico. Você pode ter doenças físicas ou doenças psicossomáticas, depressão e outros
tipos de problemas que nascem de um estado de desequilíbrio interno, psíquico. Seja por remorso, por levar culpa, por guardar ódio, guardar rancor, esses aspectos que causam tanto dano para a sociedade humana. Nessa circunstância, diz o Kardec, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Claro, não houve perdão. Não há aí generosidade. Há apenas uma forma de satisfazer orgulho. Essa pessoa não está bem, né? Claro, não perdoa, ela continua levando o problema dentro dela. Ela é um atrator. Se ela carrega essa mágoa, esse rancor, esse ódio, ou essa animosidade, esse desprezo em relação ao outro, todos esses sentimentos negativos, ela é um atrator para si, ela mantém dentro de si um imã que atrai para si coisas semelhantes. E olha, não é nada bom, não precisa nem dizer. E finalmente Kardec encerra os comentários dizendo assim: em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza de alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Então veja que interessante como Kardec inicia o capítulo Bem-aventurados que são misericordiosos, falando logo do perdão. Porque se trata de um estado de misericórdia da gente em relação ao outro, em relação aos outros, em relação a uma situação. Ele começa a dizer, olhe para a sua posição. Como é que você se posiciona? Você é misericordioso? Então olhe para si. Equilibre-se, para daí poder ajudar o outro, senão não consegue. Não é? Bom, esse é o primeiro vídeo deste capítulo. Nós vamos deixando por aqui esses comentários para a gente analisar. E no próximo vídeo nós vamos tratar do assunto reconciliação com os adversários. Veja que agora é o caminho de volta, né? Antes a ofensa vem de lá para cá, agora é a nossa, daqui para lá. Né? Então, até lá, e fiquemos com Deus.